A dor que você sente agora não é pelo fim. O fim foi só a libertação. A verdadeira dor, aquela que te consumiu por tanto tempo, vinha de outro lugar. Você precisa ser honesta consigo mesma e lembrar daquela frieza que surgia no olhar dele, mesmo quando os lábios sorriam. Lembrar do silêncio estranho depois de uma pergunta simples, do jeito que ele desviava o rosto. Havia algo ali, algo que você sentia na alma, mas não conseguia explicar com palavras. Era um pressentimento, uma sombra que o acompanhava e que gelava a sua espinha. Não era um amor que estava morrendo, era uma alma que já estava podre. Você sentia isso. Sentia na forma como o egoísmo dele sempre vencia, em como a mentira era uma ferramenta fácil em suas mãos. Cada promessa vazia, cada gesto calculado, era uma pequena dose de veneno que ele te oferecia. Você estava sofrendo não pela perda de um grande amor, mas pela contaminação lenta e constante de conviver com alguém cuja essência estava corrompida. A verdade é que você sentiu a maldade dele muito antes de ele começar a feder. Você já convivia com o cheiro da alma dele, quando era algo que apenas o seu coração conseguia sentir. E então, o universo, que tem um jeito irônico de fazer justiça, começou a cobrar a conta. A podridão que você sentia na alma dele precisava vir à tona, precisava se tornar matéria. Apesar dos banhos demorados, das roupas impecáveis e do perfume caro que tentava projetar uma imagem de sucesso, algo começou a vazar. Um odor sutil, mas persistente e inconfundível. Não era sujeira física, não era falta de higiene. Era a essência dele, o cheiro de enxofre da alma corrompida, que agora escapava por seus poros. A decadência se tornou visível, ou melhor, olfativa. No trabalho, os colegas começaram a recuar. Um nariz que se torcia disfarçadamente durante uma reunião. Um passo para trás no corredor. O elevador, de repente, sempre chegava cheio demais quando ele queria entrar. Ninguém comentava, mas todos sentiam. Os amigos, aqueles que antes disputavam sua companhia, agora tinham agendas lotadas, desculpas vagas, jantares cancelados em cima da hora. Em um bar, ele via as pessoas na mesa ao lado se levantarem sem motivo aparente, movidas por uma repulsa que nem elas mesmas conseguiam explicar. Ele se tornou uma ilha, socialmente isolado. E ele sentia. A paranoia crescia em seu olhar. Você consegue imaginá-lo se cheirando discretamente no banheiro do escritório, frustrado, confuso, sem encontrar a fonte do problema. A imagem era grotesca. O homem elegante em conflito com a decadência que exalava, uma fruta de casca brilhante, mas completamente oca e podre por dentro. Rejeitado por todos, mergulhado numa solidão que não compreendia, ele te procurou. Não por amor, mas por puro desespero. As pessoas estão estranhas comigo, ele disse. Só você me entende. Você o encarou, sentindo aquele cheiro familiar, e respondeu, com a calma de quem finalmente está livre. Esse cheiro não é novidade para mim. Eu convivi com ele por anos, quando era só a podridão da sua alma, algo que apenas o meu coração sentia. Agora que o mundo inteiro pode sentir, o problema não é mais meu, é a sua colheita. E você fechou a porta, deixando-o do lado de fora, sozinho com o fedor da própria consciência. Olha, vamos falar sobre o que aconteceu, mas de verdade. Não sobre o fim, mas sobre o começo da podridão dele. Houve um momento, uma encruzilhada, em que ele fez uma escolha. Não foi a escolha de te trair com outra pessoa ou de roubar dinheiro. Foi algo mais profundo. Ele escolheu que a aparência era mais importante que a verdade. Naquele dia, ele decidiu que um elogio falso valia mais que um sentimento real. Que uma mentira bem contada era uma ferramenta melhor que uma honestidade difícil. Ali, naquele instante, ele vendeu a própria alma por uma casca brilhante e vazia. E essa foi a primeira gota de veneno, o início da decomposição. Tudo o que veio depois, as desculpas, os olhares frios, o egoísmo, foi só a podridão se espalhando, tomando conta de tudo. Aquele perfume caro que ele usa é a tentativa desesperada de borrifar fragrância sobre um lixo que fermenta por dentro. O cheiro que todos sentem agora não é de hoje. É o odor daquela primeira escolha errada que finalmente azedou e transbordou. Ele não está fedendo a suor. Ele está fedendo a própria decisão.
Ele escolheu ser podre por dentro para parecer perfeito por fora. O universo só está corrigindo o desequilíbrio. E agora, observe, assista de camarote, porque a colheita dele não é um ato de vingança. É uma lei da natureza. É a física do universo em ação. A podridão que ele cultivou em segredo, dentro da alma, precisava encontrar uma saída. E encontrou. Começou como algo quase imperceptível. Um rastro sutil no ar depois que ele passava. Não era cheiro de suor ou de falta de banho. Pelo contrário, ele se afogava em perfumes caros. Uma tentativa patética de mascarar o que vinha de dentro. Era um odor diferente. Um cheiro de coisa guardada, de mentira velha que azedou. Um cheiro de enxofre, de matéria orgânica em decomposição. Era a alma dele vazando pelos poros. No trabalho, o palco onde ele tanto se esforçava para brilhar, os sinais se tornaram claros. Durante uma reunião, ele via os colegas se remexerem na cadeira, um desconforto coletivo. Alguém discretamente levava a mão ao nariz. Outro se afastava um pouco, criando um espaço vazio ao redor dele que era mais eloquente que qualquer palavra. O elevador, de repente, estava sempre cheio demais para ele entrar. Ninguém dizia nada. O silêncio era a sentença. A vida social dele, antes tão agitada, começou a murchar. Os amigos, que antes disputavam sua atenção, agora tinham compromissos inadiáveis. Os convites para jantares se tornaram raros, e quando aconteciam, eram cancelados de última hora com desculpas esfarrapadas. Ele se sentava sozinho em um bar, e as pessoas da mesa ao lado, sem entender porquê, sentiam um impulso de se levantar e ir embora. Uma repulsa instintiva, uma reação animal ao cheiro de algo que não está certo. E o olhar dele mudou. A arrogância deu lugar à paranoia. Você consegue imaginá-lo? Sozinho no banheiro luxuoso do escritório, desabotoando a camisa cara para cheirar a própria pele. Desesperado, confuso, sem encontrar a fonte do problema. Ele esfregava mais sabonete, borrifava mais perfume, mas o cheiro persistia, porque não vinha da pele, vinha do caráter. Ele se tornou isso, uma fruta linda na prateleira, de casca brilhante e perfeita, mas que ao ser tocada, revela o vazio e o mofo por dentro. Todos ao redor, mesmo sem saber a causa, sentem o cheiro da decadência. Ele está isolado, não por algo que fez ontem, mas por tudo o que escolheu ser. O universo não está punindo-o, está apenas revelando a verdade que você sempre sentiu. Vamos ser honestos sobre a dor que você sentiu. Ela não veio do fim. O fim foi a sua libertação. A dor verdadeira, aquela que te corroeu por dentro, vinha da convivência com a podridão. Você precisa se lembrar disso. Lembre-se da frieza que aparecia no olhar dele, mesmo quando a boca sorria. Lembre-se do silêncio pesado que pairava no ar depois de uma pergunta simples, da maneira como ele desviava o rosto. Havia algo ali, uma sombra que você sentia na alma, mas não conseguia nomear. Não era um amor que estava morrendo. Era uma alma que já estava morta e começava a se decompor. Você sentia o veneno em cada gesto. O egoísmo disfarçado de cuidado, a mentira usada como ferramenta para conseguir o que queria. Cada promessa vazia era uma pequena dose de toxina que ele te dava. Você não estava sofrendo pela perda de um grande amor, mas pela contaminação lenta e diária de estar perto de alguém cuja essência estava corrompida. A verdade é que você sentiu a maldade dele muito antes de ele começar a feder. Você já convivia com o cheiro da alma dele, quando era algo que apenas o seu coração conseguia sentir. E então, o universo, que opera com uma justiça poética, começou a cobrar a conta. A podridão que ele cultivou em segredo precisava vir à tona, precisava se tornar matéria. Apesar dos banhos demorados, das roupas impecáveis e do perfume caro que ele usava como uma armadura, algo começou a vazar. Um odor sutil, mas persistente. Não era cheiro de sujeira ou falta de higiene. Era um cheiro de enxofre, de matéria orgânica em decomposição. Era a alma dele, finalmente, transbordando pelos poros. A decadência se tornou olfativa. No trabalho, o palco onde ele tanto se esforçava para parecer perfeito, os sinais se tornaram inegáveis. Os colegas começaram a recuar. Um nariz que se torcia disfarçadamente durante uma reunião, um passo para trás no corredor. O elevador, de repente, sempre chegava cheio demais quando ele queria entrar. Ninguém dizia uma palavra. O silêncio e o espaço vazio que se formava ao redor dele eram a sentença.
A vida social, antes tão vibrante, começou a murchar. Os amigos que antes disputavam sua companhia agora tinham agendas lotadas e desculpas vagas. Jantares eram cancelados em cima da hora. Em um bar, ele via as pessoas na mesa ao lado se levantarem sem motivo aparente, movidas por uma repulsa instintiva que nem elas mesmas conseguiam explicar. Ele se tornou uma ilha. E ele? A arrogância em seu olhar foi lentamente substituída pela paranoia. Você consegue imaginá-lo? Sozinho no banheiro do escritório, se cheirando discretamente, frustrado, confuso, sem encontrar a fonte do problema. A imagem era grotesca, o homem elegante em conflito com a decadência que ele mesmo exalava. Uma fruta de casca brilhante, mas completamente oca e podre por dentro. Rejeitado por todos, mergulhado numa solidão que não compreendia, ele te procurou. Não por amor, mas por puro desespero. Ele ligou, com a voz de quem não entende o que está acontecendo. As pessoas estão estranhas comigo, ele disse. Só você me entende. Você o ouviu, e pela primeira vez sentiu uma paz profunda. Aquele cheiro que ele agora descrevia como a estranheza dos outros era um velho conhecido seu. Com a calma de quem finalmente está livre, você respondeu. Esse cheiro não é novidade para mim. Eu convivi com ele por anos, quando era só a podridão da sua alma, algo que apenas o meu coração sentia. Agora que o mundo inteiro pode sentir, o problema não é mais meu, é a sua colheita. E você desligou o telefone, ou fechou a porta, deixando-o do lado de fora, sozinho com o fedor da própria consciência. Aquele não foi um ato de vingança, foi um ato de saneamento. E agora, você assiste ao que acontece depois da porta fechada. A verdadeira colheita não é o trovão da tempestade, mas o silêncio opressor que vem depois, quando a podridão, já exposta, começa a consumir o que restou. Observe os sinais da queda. Eles são silenciosos, mas gritantes. Primeiro, o semblante. Aquele verniz de autoconfiança, de arrogância charmosa, rachou. O rosto dele hoje carrega um cansaço que não vem da falta de sono, mas da alma. As olheiras são profundas, e a pele, antes vibrante, parece ter um tom acinzentado, opaco. O sorriso, aquela antiga arma de manipulação, não alcança mais os olhos. E os olhos? Ah, os olhos. Eles estão sempre fugidios, nervosos. Não fixam em nada nem ninguém por muito tempo. Dartam de um lado para o outro como se procurassem uma ameaça invisível, ou, pior, como se estivessem constantemente verificando a reação das pessoas ao seu redor. É o olhar de quem sabe que está sendo julgado, mas não entende por quê. Depois, o comportamento. É o de um animal acuado. Ele, que antes dominava os espaços com sua presença, agora se encolhe. Caminha rente às paredes, com os ombros ligeiramente curvados, como se quisesse se tornar invisível. Evita lugares cheios, prefere os cantos mais escuros de um café, sempre de costas para a parede. Seus gestos, antes largos e confiantes, agora são contidos, nervosos. Ele ajeita a gola da camisa sem parar, passa a mão no cabelo, um tique de quem luta contra uma ansiedade que o sufoca. O homem que vivia para ser o centro das atenções, agora teme qualquer olhar. Por fim, o ambiente dele. A frieza da sua nova vida é palpável. O apartamento impecável, antes palco para jantares e conquistas, virou um mausoléu do ego. Está sempre perfeitamente arrumado, mas estéril, sem vida. O silêncio ali dentro é pesado, denso. As garrafas de bebida pela metade, as fileiras de perfumes caros sobre a cômoda, parecem um cemitério de tentativas fracassadas de preencher o vazio ou mascarar o cheiro que o assombra. Não há mais visitas, não há risadas ecoando pelos cômodos. É apenas ele, sua paranoia e o eco da solidão. O rosto cansado, o corpo tenso e a casa vazia não são castigos, são sintomas. São a manifestação física de uma alma que se isolou primeiro por escolha, pela mentira, pelo egoísmo, e agora por consequência. Ele não está sendo punido. Ele está, finalmente, vivendo do lado de dentro da própria alma. E o ambiente, como você pode ver, é inabitável. E o que vem depois do ponto final? A paz. O silêncio que ficou depois que você fechou a porta não foi um vazio, foi um alívio. Foi o som da sua vida sendo devolvida a você, sem o ruído de fundo da angústia, sem o cheiro da mentira. Você não precisa mais vigiá-lo, não precisa mais se perguntar o que vai acontecer com ele. A sua parte na história acabou.
Você não é mais a vítima, nem a testemunha, nem a juíza. Você agora é a plateia que se levantou e foi embora antes do fim da peça, porque já sabia como terminava. O destino dele não te pertence mais. E um dia, talvez daqui a alguns meses ou anos, você vai cruzar com ele. Não será um encontro planejado, não haverá drama. Será do outro lado da rua, através da janela de um café ou na fila de um lugar qualquer. E você vai olhar, não com raiva ou dor, mas com a curiosidade distante de quem observa um estranho. Você verá que nada mudou. O cheiro não vai desaparecer, porque ele parou de lutar contra. Ele se fundiu à podridão. Ele não é mais um homem que cheira mal, ele é o próprio cheiro. É a sua nova identidade, a única coisa autêntica que lhe restou. Ele continuará culpando o mundo, as pessoas, a falta de sorte, sem jamais entender que o problema não está no perfume que ele usa, mas na alma que ele vendeu. Ele viverá assim, uma ilha ambulante de decadência, cercado por um espaço vazio que as pessoas criam instintivamente ao seu redor. Um fantasma social, presente em corpo, mas ausente em conexão. Ninguém vai querer chegar perto o suficiente para descobrir o homem por trás do fedor. E essa será a sua verdadeira prisão. Estar rodeado de gente e morrer de solidão. A história dele termina aí, em um ciclo de isolamento e fedor. Mas a sua está apenas começando. O espaço que a podridão dele ocupava na sua vida agora está vago, pronto para ser preenchido pelo perfume das suas próprias escolhas, da sua paz, da sua verdade. Você não se livrou de um homem, você se livrou de uma doença. E agora, finalmente, o ar está limpo. Respire fundo. Vamos ser honestos sobre a dor que você sentiu. Ela não veio do fim, o fim foi a sua libertação. A dor verdadeira, aquela que te corroeu por dentro, vinha da convivência com a podridão. Você precisa se lembrar disso. Lembre-se da frieza que aparecia no olhar dele, mesmo quando a boca sorria. Lembre-se do silêncio pesado que pairava no ar depois de uma pergunta simples, da maneira como ele desviava o rosto. Havia algo ali, uma sombra que você sentia na alma, mas não conseguia nomear. Não era um amor que estava morrendo, era uma alma que já estava morta e começava a se decompor. Você sentia o veneno em cada gesto, o egoísmo disfarçado de cuidado, a mentira usada como ferramenta para conseguir o que queria. Cada promessa vazia era uma pequena dose de toxina que ele te dava. Você não estava sofrendo pela perda de um grande amor, mas pela contaminação lenta e diária de estar perto de alguém cuja essência estava corrompida. A verdade é que você sentiu a maldade dele muito antes de ele começar a feder. Você já convivia com o cheiro da alma dele, quando era algo que apenas o seu coração conseguia sentir. E então, o universo, que opera com uma justiça poética, começou a cobrar a conta. A podridão que ele cultivou em segredo precisava vir à tona, precisava se tornar matéria. Apesar dos banhos demorados, das roupas impecáveis e do perfume caro que ele usava como uma armadura, algo começou a vazar. Um odor sutil, mas persistente. Não era cheiro de sujeira ou falta de higiene. Era um cheiro de enxofre, de matéria orgânica em decomposição. Era a alma dele, finalmente, transbordando pelos poros. A decadência se tornou olfativa. No trabalho, o palco onde ele tanto se esforçava para parecer perfeito, os sinais se tornaram inegáveis. Os colegas começaram a recuar. Um nariz que se torcia disfarçadamente durante uma reunião. Um passo para trás no corredor. O elevador, de repente, sempre chegava cheio demais quando ele queria entrar. Ninguém dizia uma palavra. O silêncio e o espaço vazio que se formava ao redor dele eram a sentença. A vida social, antes tão vibrante, começou a murchar. Os amigos que antes disputavam sua companhia, agora tinham agendas lotadas e desculpas vagas. Jantares eram cancelados em cima da hora. Em um bar, ele via as pessoas na mesa ao lado se levantarem sem motivo aparente, movidas por uma repulsa instintiva que nem elas mesmas conseguiam explicar. Ele se tornou uma ilha. E ele, a arrogância em seu olhar foi lentamente substituída pela paranoia. Você consegue imaginá-lo? Sozinho no banheiro do escritório, se cheirando discretamente, frustrado, confuso, sem encontrar a fonte do problema. A imagem era grotesca. O homem elegante em conflito com a decadência que ele mesmo exalava. Uma fruta de casca brilhante, mas completamente oca e podre por dentro. Rejeitado por todos, mergulhado numa solidão que não compreendia, ele te procurou. Não por amor, mas por puro desespero. Ele ligou, com a voz de quem não entende o que está acontecendo.
As pessoas estão estranhas comigo, ele disse. Só você me entende. Você o ouviu, e pela primeira vez sentiu uma paz profunda. Aquele cheiro que ele agora descrevia como a estranheza dos outros era um velho conhecido seu. Com a calma de quem finalmente está livre, você respondeu: esse cheiro não é novidade para mim. Eu convivi com ele por anos, quando era só a podridão da sua alma, algo que apenas o meu coração sentia. Agora que o mundo inteiro pode sentir, o problema não é mais meu, é a sua colheita. E você desligou o telefone, deixando-no do lado de fora, sozinho com o fedor da própria consciência. Aquele não foi um ato de vingança, foi um ato de saneamento. E então, chegará o momento em que o silêncio que você conquistou será testado. Seu telefone vibrará sobre a mesa. Não será um som alto, mas por um instante, parecerá o único som do universo. Na tela, o nome dele, e uma mensagem curta, uma isca banhada em nostalgia e desespero. Estou pensando em você. Ninguém nunca me entendeu como você. Você lerá aquelas palavras, e pela primeira vez, não sentirá nada, nem raiva, nem pena, nem um pingo daquela antiga dor que te rasgava o peito. Apenas uma distância calma, como se estivesse lendo a notícia de um desconhecido em um país distante. Você entenderá que ele não está procurando por você. Ele está procurando um refúgio, um lugar onde o fedor da sua própria alma ainda não o tivesse alcançado. Ele está batendo na única porta que um dia se abriu para a sua podridão. Mas aquela porta não existe mais. Você não responderá. Não haverá um discurso de despedida, nem uma última lição. A sua paz é valiosa demais para ser gasta em um diálogo com um fantasma. Com um movimento sereno, quase cerimonial, você vai segurar o telefone. Seus dedos encontrarão a opção bloquear. Um toque. Depois, apagar contato. Outro toque. É um ato silencioso, digital, mas que ecoa como o portão de uma prisão se fechando para sempre, com ele do lado de dentro e você do lado de fora. Você vai colocar o telefone de lado, olhar pela janela e respirar fundo. O ar nunca pareceu tão limpo. Sou livre.